HGLG11, um fundo imobiliário aí, né, de tijolo, de galpões, um dos maiores aí, se não o maior aí desse setor, né, desse ramo. Um fundo imobiliário que sempre esteve caro, sempre esteve com o PVP alto devido à qualidade dele, que às vezes os investidores iniciantes às vezes não percebiam, né, focando em fundos imobiliários com yield mais alto, sem perceber a diferença de um fundo imobiliário de papel para o fundo imobiliário de tijolo. Esse é um fundo imobiliário que eu sempre tive dificuldade de conseguir comprar cotas por estar com o PVP sempre alto. E aí agora que teve essa baixa do mercado, eu finalmente consegui aportar bastante nele nesse ano, nesses últimos meses, né, e também um pouco do ano passado, o que fez ele se tornar o fundo imobiliário com mais valor, né, aportado na minha carteira, ou seja, ele é o maior valor investido nele nas suas cotas, porque eu aproveitei esse momento, porque eu sei que ele vai valorizar, né, o mercado tá num ciclo, quando inverter eu posso ficar anos sem conseguir comprá-lo, então eu acabei me adiantando um pouco, dando essa diferença nele. Então nos dois extremos eu tenho MXRF11, que também é um dos que eu tenho mais valor aportado, e também o HGLG. A gente vai ver aqui algumas diferenças, né, sobre ele, a importância do fundo imobiliário de tijolo perante um de papel e como que ele é superior em muitos aspectos. Não que o fundo imobiliário de papel não seja bom, porém ele exige uma estratégia diferente. Vamos conferir na carteira aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco dele e vou mostrar também quanto que ele vai me pagar de dividendos e o quanto ele vem pagando ao longo do tempo, sem falar de uma coisa importante sobre valorização, que vocês vão ficar impressionados quando ver o que está acontecendo com a HGLG11 ao longo do tempo, em comparação com outros fundos imobiliários, como por exemplo o MXRF11, que é agraciado por muitos, porém tem uma grande diferença aqui para a gente ver e vocês vão se espantar. Vamos conferir então, bora! HGLG11 é um fundo imobiliário de tijolo, né, de galpões aí com mais de 25 propriedades, que finalmente a sua cota baixou e ele ainda vem melhorando muitos atributos do próprio fundo imobiliário. Você falar que inclusive nesse último relatório gerencial, também eu vou mostrar para vocês aqui que a vacância dele também diminuiu, um fato importante, além de outras informações relevantes aí sobre que é um dos maiores fundos imobiliários, dos mais seguros. Ele é aquele fundo imobiliário para você comprar e ficar tranquilo, poder dormir em paz, sabendo que fez uma boa escolha. Para você que não conheceu o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Mark, eu estou investindo há 3 anos praticamente aí em fundos imobiliários, em ações, né, e mostrando aqui a minha trajetória para vocês. Um investidor para que possa incentivar e mostrar para vocês como que é simples investir e como você pode também transformar a sua vida. Vamos agora então para a tela, que eu quero mostrar esses dados aqui, são impressionantes, a gente vai ver coisas muito interessantes que também vão servir para vocês fazer também algumas análises e comparar outros fundos imobiliários e até mesmo ver o retorno. Eu vou mostrar o retorno dele aqui também e algumas informações importantes para vocês fazerem uma análise real do valor de dividendo, do valor de retorno de um fundo imobiliário. Bora, vamos lá. Aqui está o HGLG na minha carteira, né? A gente pode ver que ele está com o maior valor investido, tá de 8.461, porém ele tem 9.000 investidos nele. Isso aqui é devido a essa desvalorização que nós estamos tendo, que aí a cota baixou a cotação, né? Então ele está com um pouco menos, já que estamos no momento aí que eu chamo meu momento de desconto, de comprar barato e não de desvalorização, como muitas pessoas veem. Se você tiver esse pensamento, você vai ver isso aqui como oportunidade. Estou com 56 cotas dele. Lembrando que cada cota aí, em média, ó, aqui tá 151 no momento, tá? Finalmente ele tá com o PVP abaixo, coisa que você não via no HGLG em muitos e muitos anos. Indo aqui para minha carteira, nós estamos aqui com o valor aplicado desse aqui de 115.135, tá? Isso aqui no geral da carteira, e um saldo de 107. Até aumentou um pouco, tava 106, houve uma pequena valorização. Os fundos imobiliários também subiram um pouco, eu espero que isso não aconteça, eu espero que demore mais um pouco para a gente poder realmente comprar mais cotas com desconto. Mas houve essa pequena valorização também. Então descendo aqui, a gente vai até o HGLG, que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, o meu primeiro fundo imobiliário que está aqui na lista. Podemos ver aqui que eu tô com 8.461, aquele valor que a gente viu, porque ele também, ó, tá com 7,38 de desvalorização da cota, ou seja, ele está com esse valor a menos, por isso que não está 9.000 aqui, senão estaria 9.100 aqui, 9.100 e alguma coisinha, que é o valor investido real, porém a quantidade de cotas continua igual, você compra barato, acaba comprando mais cotas e aí você aumenta seu dividend, o seu yield on cost, que é o que? Existe esse dividend yield aqui, que ele é o valor dos últimos 12 meses, avaliado pelo PVP, ou seja, pelo que ele está custando no momento. Mas se você comprou mais barato do que esse PVP aqui, o seu yield on cost com certeza é maior ou menor se você comprou mais caro, então isso aqui pode variar dependendo do que for. Vai ficar próximo geralmente, porém dependendo do PVP, do quanto que você comprou menos ou mais, isso aqui pode te render mais ou pode te render menos, porque é como se você comprasse algo muito barato que te gera o mesmo dividendo, então você acaba tendo
um alcance maior aí de valores por causa disso aí. Seguindo aqui no HGLG, a gente vê que ele está 151 a cota, né, 8,74 de yield, ou seja, aqui de dividend yield dele, ou seja, nos últimos 12 meses, quanto que ele está rendendo. PVP 93, 0,93, está com desconto aí também, ó, de 7. E também a liquidez eu não vou falar que é muito absurda, muito alta, né, aqui 6,13 milhões, então isso aqui é uma liquidez muito alta também, uma variação de 1,76 para baixo. Agora a gente vai descer aqui algumas informações importantes, né, para você entender por que um fundo imobiliário de tijolo se diferencia e muito, né, de um outro fundo imobiliário de papel, por exemplo. Um fundo imobiliário de tijolo de qualidade, tá? Como o caso do HGLG. Antes de a gente ver quanto que eu vou receber dele, né, os dividendos, eu vou mostrar essas informações que são importantíssimas para você ver uma análise mais interessante aqui do fundo imobiliário. Se você pegar a rentabilidade do fundo imobiliário de tijolo, você pode achar que ele não paga muito dividendo, ou que 8 não se compara a 12 do MXRF11, por exemplo. Porém, no longo prazo, o fundo imobiliário de tijolo ele performa de uma forma muito mais incrível do que qualquer fundo imobiliário de papel. Um fundo de qualidade. No caso dele, se você for ver aqui no HGLG11, olha o que acontece para o investidor de longo prazo. Quando a pessoa é imediatista, e muitos investidores iniciantes às vezes são, né? E isso é uma coisa que a gente vai ao longo do tempo, vai evoluindo, né? No começo a gente é assim mesmo. Porém, se você entender o que está acontecendo numa carteira de investimento, você vai ver que o longo prazo ele está sempre a seu favor. Ele vai transformar com garantia, com certeza, o seu retorno. Nós podemos ver aqui que a rentabilidade dele, ó, 2 em 3 meses, 2,47 em um ano, menos 1,35 em 2 anos, 11, né, o 2,64 foi na real aqui, que é mais interessante para a gente avaliar. Em 5 anos, 16,47 e em 10 anos, 100,71%. Essa média dos 10 anos, muitos investidores, muitos analistas também usam como base para você ter o retorno garantido, né? Como se esse tempo aqui dos 10 anos, ele é aquela chave onde a coisa começa a acontecer. A gente pode ver que no HGLG é algo absurdo. A gente vai ver outras comparações também para vocês entenderem. Aqui algumas informações sobre ele, tá? É o fundo de logística, um dos mais do setor. Taxa de 0,60 ao ano, taxa bem interessante também, tá? A vacância dele aqui abaixou, eu vou mostrar para vocês no relatório lá. Foram alugados, né, alguns galpões e isso diminuiu também a vacância, o que é melhor para a receita do fundo também, tá? Então tem vários fatores e aqui ele mantém um rendimento de 1,10 por cota que você recebe sempre muito consistente. E aqui muito importante, nessa parte a gente vai ver comparado aos índices, tá? Aqui em 2 anos, olha o que acontece, lembra que eu falei para vocês dos 10 anos, tá? Uma das métricas importantes é o IFIX, né? A média ali e também com certeza o IPCA, porque o IPCA ele garante que você está recebendo acima da inflação. Esse índice mostra que você vai ter um ganho real do seu dinheiro, você não está se desvalorizando, você não está perdendo o poder de compra. Isso acontece muito com o fundo imobiliário de tijolo de forma natural, sem você precisar realmente reaportar o dividendo. Se você estivesse vivendo dele, você já teria a valorização na sua própria cota sem reaportar parte dos dividendos, como é no fundo imobiliário de papel. A gente vai ver isso e vai entender, vocês vão ficar, e aí vai ficar bem claro. Aqui no caso, ó, em 2 anos a gente pode ver, vou colocar aqui o CDI também e o IPCA. Pode ver que o vermelho aqui, que é o HGLG, ó, ele está abaixo de muitas das métricas aqui. Por exemplo, a gente pode ver aqui do próprio IFIX, apesar que o IFIX aqui caiu também, né? E o IPCA, que no caso é o índice de inflação. Mesmo assim, a gente percebe o quê? Que na inflação ele sempre está vencendo. Ó, desde esses 2 anos pelo menos aqui, tá? E o IPCA aqui. Eu vou jogar o IBOV também, que é pra gente ter também esse comparativo, que também tá acima. Só que aí eu vou jogar para 5 anos. Olha o que está acontecendo aqui. Nos 5 anos, olha o que está acontecendo. Ó. O HGLG já está performando praticamente acima de todos, excluindo aqui, claro, o CDI, que a gente sabe que o CDI está nas alturas, né, nesse momento, mas olha só como está a performance dele referente ao IPCA, que é muito importante, e ao IFIX. Aí você não vai avaliar ainda nos 5 anos, a gente vai colocar 10 anos, que como eu disse para vocês, investimento em fundo imobiliário ou qualquer tipo de carteira para aposentadoria é algo no longo prazo, é no longo prazo que você vai ver o resultado que vai definir a sua vida. E olha só o que acontece quando eu vou aqui para 10 anos. Não tem comparação com os outros índices. Esse aqui do HGLG, aqui ó, é o vermelho, tá? Olha só a porcentagem dele, eu vou pegar qualquer métrica aqui só para a gente avaliar. Ó, 179, o CDI 56, o IPCA 27, muito abaixo, o IBOV inclusive abaixo também, e o IFIX 119. E aí você vê isso aqui no longo do tempo, aqui eu coloquei uma métrica de 10 anos, como tá a diferença aqui no gráfico
no caso do Ibov aqui, que seria o maior em comparação com ele. Isso aqui, pra você ver a valorização dele na cota, comparado aos outros índices, é algo absurdo. Uma coisa que você não vai ver, por exemplo, com o fundo imobiliário de papel, porque não é a natureza dele, tá? Não é que ele não seja bom, mas é uma natureza diferente. Vamos descer mais um pouco. Aqui a gente vai ver também o Magic Number, né? Se você fosse fazer o valor para você receber o suficiente para comprar uma cota dele, você teria que investir no momento R$20.699, que vai gerar um dividendo aí de 151, que seria suficiente para você comprar uma cota dele só com o próprio dividendo, ou seja, fazer ele crescer sozinho aí com o próprio investimento. Ele possui todos esses galpões aqui, tá? São muitos imóveis, temos 16 em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, Santa Catarina, tem todos eles aqui, mas isso aqui você consegue ver até mais detalhado também no relatório gerencial. São muitos e muitos imóveis também aqui do HGLG. Agora aqui no relatório gerencial eu queria mostrar para vocês uma coisa importante, que foi essa parte aqui da vacância, que é uma novidade aqui, né, que está baixando, né, a vacância. Ó. No mês de fevereiro de 2025, o fundo apurou uma receita de 41,9 milhões, né, 24 por cota, e ele arrecadou. A gente vê também aqui a alavancagem dele, que está em 11,6% até 20%, tranquilo. Aqui está com uma alavancagem bem controlada. Nós vemos também aqui uma questão importante, que é essa parte aqui do encerramento, ó, o mês de fevereiro, com uma redução nas vacâncias físicas e financeiras para 6,4 e 6,3, ou seja, baixando também a vacância, né, que foi reflexo de 3 novas locações, ó. Essa aqui que fala da Prefeitura de Duque de Caxias, essa aqui também do Cislog, Galeão, né, que zerou a vacância, também além daqui do Radaz, também Aero River, também no HGLG de São José dos Campos, então também diminuiu a vacância, o que é melhor para arrecadação ainda, né, garantindo mais dividendos. Aqui eu estou trazendo o HGLG aqui no Funds Explorer, tá? Esse aqui é um site muito interessante para você fazer algumas análises de fundos imobiliários, e eu trouxe ele e trouxe, por exemplo, o maior de papel também, o MXF11. Eu tenho os dois na minha carteira, tá? Porque eu acho que essa é importante, é você entender o que cada um é e como que você tem que lidar com cada fundo imobiliário para você ter o melhor retorno. O que nós vamos ver aqui sobre o HGLG? Isso aqui, meus caros, ele está puxando os dados aqui desde 2015, tá? Até o momento atual aqui de janeiro de 2025. E aqui eu trouxe também, ó, esse aqui é do MXF11, a gente está vendo aqui MXF11, que é também do mesmo período. O que eu quero que vocês vejam aqui de análise importante? O que aconteceu aqui com o HGLG11? Vamos primeiramente ver aqui do MXF11. O MXF11, a sua cotação, o seu valor de cota, se você for ver aqui desde 2015, ele sempre andou de lado. Sempre sem muita variação, um pouco para cima, um pouco para baixo, sempre próximo do seu PVP, sempre próximo do VP. Então, olha só o que acontece, 9,56, 10, 10, 10, olha lá, 9, 9, 9. A gente pode ver que ficou entre isso aí, 9, 10, 9, 10, 10, 9, sempre aqui até, né, o dezembro aqui de 2024, até o último mês aí que ele teve o valor da sua cota aqui publicado, certo? O que a gente percebe? A média ficou ali 10 e 9, 10 e 9 durante todo esse tempo aqui, tá? A gente tá falando 2015, 16, 17, 18, 19, 20, tá? 21, 22 até 24, ou seja, todos esses anos. O valor permaneceu igual. Agora vamos dar uma olhada aqui no HGLG11, o que aconteceu desde 2015 também. O valor dele aqui estava R$ 104 da cota. 105, 106, 108, 110, 111, 116, 121, 127, 35, 146, 147, 154, 158 e aqui do último 163, 162. O que houve aqui, meus caros? O valor do que você investiu, mesmo que você tivesse usado todos os dividendos. Vamos dar um exemplo aqui. Você começou a comprar cotas lá, aqui, ó. Digamos que você comprou aqui. Ou você comprou já um número suficiente de cotas para você viver de rendimentos. Quando você, durante esse longo do tempo, você pegou todo o seu dividendo e você usou. Você gastou todo o seu dividendo. O seu poder de compra, ou o seu valor da cota, o seu valor patrimonial, o que aconteceu com ele? Ele diminuiu ou ficou igual? Ele aumentou com a mesma quantidade de cotas que você tinha aqui, que valiam R$ 104 ou 101 aqui no começo. Agora cada uma dessas cotas vale R$ 162. Então você teve um aumento de patrimônio independente dos dividendos.
tá? Isso não aconteceu no MXF11. Na verdade, seu dividendo ficou oscilando entre o mesmo valor o tempo todo. Se você não reinvestiu parte dos dividendos do MXF11, você perdeu poder de compra por causa da inflação. Então o que é que acontece? Muito importante. Aqui no yield, no caso do MXF11, nós não descontamos a inflação. Por isso ele engana muito o investidor iniciante que acha que, nossa, eu estou ganhando 12,69%. Não está, porque você tem que tirar parte desse dividendo e reinvestir, que senão o valor da cota não aumenta, diferente do fundo imobiliário de tijolo. Ele já faz isso na própria cota. Por isso que ele paga esse valor aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. 8,74. Aqui ele está descontando no tijolo a inflação, que está reaplicando no valor da cota nele mesmo e fazendo ele crescer. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Quanto que seria realmente o valor de dividendo do MXF11 se você descontasse a inflação? Você tem que pegar esse valor aqui e ó, vamos ver aqui a inflação de 2024, tá? Pra gente comparar. Foi ó, 4,83, certo? Então você tem que pegar esse 12 aqui. Vou abrir a calculadora pra gente ver. Eu vou jogar esse valor aqui que é o 12,69 que a gente tem aí, menos o valor da inflação. A gente viu aqui que a inflação de 2024 foi 4,83. Você teria que ter feito essa correção nos dividendos, nos aportes, sempre reinvestindo ali 30% pelo menos, que é para garantir, né? Se você não quiser colocar o da inflação exato, que é muito difícil você acertar, você coloca 30%, tem que reaportar. Isso quando você já está vivendo de renda, tá, meus caros? No processo de construção não, porque você tem que reinvestir todo o dividendo. Você está construindo ainda o seu patrimônio. Mas eu falo quando você está vivendo disso aqui. E olha só o que aconteceu, 12,69 menos 4,83, que vai dar um total de 7,86. Esse aqui, 7,86, é o real dividendo, né, o real retorno do MXF11, que muita gente não vê. Muitos iniciantes vão lá e pega e compra fundo imobiliário baseado nisso aqui, ó, no yield, sem entender o que ele está comprando. Tem uns que pega de 14, 15, ainda se expondo a riscos absurdos, sem entender que ainda no longo prazo ele está perdendo patrimônio. A gente viu ali na cota que ela sempre vai andar de lado, diferente do fundo imobiliário de tijolo. Por isso a importância de você ter fundo imobiliário de tijolo numa maior parte da carteira para garantir isso. E é interessante sempre, independente de você ter tijolo ou papel, sempre reinvestir parte do dividendo. Ainda mais se você tem uma carteira diversificada, como é o meu caso, eu preciso fazer isso, mesmo que seja menos, por eu ter muitos fundos imobiliários assim. Eu ainda vou sempre reinvestir uma parte da carteira. E vai chegar uma hora que isso vai ser no automático. Você já vai ter o suficiente para você viver e também o suficiente para você reinvestir, reaportar, aumentando também o seu patrimônio. Então agora voltando aqui, né, vocês perceberam ali que pelas contas eu recebo até mais com o fundo imobiliário de tijolo, se você vê real, né, do que o fundo MXF11, que ele acaba tendo essa ilusão por causa disso. Porém, isso aqui não é maldade da gestora, maldade do fundo imobiliário de papel, não é. Ele é assim, você só precisa entender como ele funciona. E aí, com ele, você consegue fazer também ótimas estratégias, ter ótimos retornos, desde que você saiba dessa diferença, tá? A cota dele não vai subir, a valorização dele vai ser sempre assim diferente, inclusive no valor também de dividendos. Vai sempre andar de lado. E a cotação sempre naquele meio termo, diferente do fundo imobiliário de tijolo, que pode chegar a dobrar, triplicar, sempre vai acompanhando, inclusive vencendo a inflação. A gente viu nos índices lá que eu mostrei para vocês e também aqui até no próprio relatório inicial a gente vê aqui com o IFIX, ó, ele tem um ganho de capital mostrando aqui, ó. Esse aqui é o HGLG, como que ele vai performando ao longo do tempo, tá? E nós conseguimos ver também aqui no relatório inicial, além de inúmeras informações importantes, aqui as propriedades, caso vocês queiram ver, também tem as propriedades, ó, o Mercado Livre que ele aluga, né? Volkswagen, Electrolux, toda a sua exposição, e ele tem essa parte, né, que eu falo para vocês da valorização por serem imóveis que vão se valorizando também, vão sendo reajustados, preços, valores, aluguéis, e tudo isso vai acontecendo no movimento normal aí do mercado de imóveis, né? A gente já sabe que isso acontece, até quem aluga casa, quem mora sabe que todo ano é reajustado o aluguel, né? Eu morei de aluguel também por um bom tempo e isso acontecia, todo ano era reajustado, e é assim que vai ajustando também para nós. Agora mostrando aqui o HGLG na minha carteira, tá? A performance dele aqui na minha carteira. Eu vou aqui em proventos pra gente ver. Há umas informações, a informação do retorno dele, como eu disse, foi um dos fundos imobiliários que eu mais investi, né, nesses últimos momentos, porque ele estava com preço, ele está com um preço muito interessante. Mas aqui olhando, ó, HGLG11, eu vou aqui na aba proventos para a gente ver o retorno que eu estou tendo dele, sendo que eu fiquei um bom tempo sem poder aportar no HGLG, né?
No momento eu estou com esse aqui de dividendos, tá? Que ainda falta fundos imobiliários, alguns fundos imobiliários publicar. Só que olha só, meus amigos, só adiantando para vocês aqui, eu já passei de R$1.000 de dividendos em março. Hoje nesse vídeo eu estou vendo agora aqui com vocês, eu não tinha visto ainda, porque aqui provavelmente os outros 3 fundos imobiliários que iam pagar, já um ou dois deles aqui publicou o pagamento, tem uma data e aqui já foi atualizado. Então olha só, a marca de R$1.000 de dividendos foi atingida nesse vídeo. É uma enorme felicidade, mesmo aqui eu gravando para vocês, eu tô vendo aqui a satisfação que dá isso aqui de você ver que o resultado chega quando você tem consistência. Então agora, mais animado ainda, vamos ver aqui o HGLG, que é o caso, é o fundo imobiliário aqui que eu quero mostrar para vocês. Desempenho, ó, aqui selecionei e filtrei somente para a gente ver dele. Eu já recebi um total aqui de 686 de dividendo dele. Eu tenho esse fundo imobiliário desde 2023, porém aqui eu tinha poucas cotas dele. A gente pode ver aqui que eu só recebia R$11. Eu ainda estava com um valor bem baixo nele, talvez por volta de um pouquinho mais de 1.000 aqui, alguma coisinha assim investido nele aqui. E aí em 2024 eu consegui fazer mais alguns aportes, porém ele estava, como diz, com o PVP muito alto, então eu sempre segurei. Por mais que o fundo imobiliário de tijolo eu tenho uma tolerância maior por aquilo que eu mostrei para vocês, que é a valorização da cota no longo do tempo. Então às vezes compensa até você comprar com o PVP um pouquinho acima, porém eu esperei uma oportunidade melhor. E aí eu fui comprando mais cotas, eu fui aumentando para 61, e aqui foi onde eu consegui fazer esse maior aporte dele, que eu consegui chegar praticamente a R$9.000 nele aí, 8.000. E eu sei que isso aí vai aumentar em muito por causa daquilo que eu mostrei para vocês no longo do tempo. Imagina daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente nunca sabe o quanto que isso aqui pode... A gente tem uma previsão de como que vai ser. E aqui, ó, eu comecei a receber mesmo dele em agosto de 2024, ou seja, não tem nem um ano aí, né? Não, praticamente uns 7 meses aí que eu estou com esse valor investido nele. Então, olha aí, ele tá gerando 61 por mês, tá? Total aqui de 468 nesse aqui. Eu não sei como vai ser esse ano, porque aí vai cobrir o ano inteiro aqui, com certeza vai ser bem maior do que isso aqui, né? Porém, a gente tá com a média de 61,60. Lembrando que o HGLG, ele sempre tem uns picos também, que às vezes um mês específico do ano ele paga um valor muito alto, maior, porque é dos lucros que tem que ser distribuído, né? E aí você acaba também tendo isso, essa conta na sua valorização, no seu dividendo. Nos fundos imobiliários que eu consigo fazer essa análise para mostrar para vocês a diferença entre fundo imobiliário de tijolo e papel de uma forma mais clara. Cada um tem a sua estratégia. Nenhum aqui eu digo, esse é melhor do que um fundo imobiliário de papel. Depende muito da sua estratégia. É interessante você ter uma parte de tijolo na sua carteira que seja maior do que de papel, por causa disso que eu mostrei para vocês, para você proteger o seu dinheiro. Só que se você tiver a estratégia certa, reinvestir partes dos dividendos, como eu mostrei ali, pelo menos 30% ou inflação, né, no caso, você garante o retorno também com fundos imobiliários de papel. O que eu quero deixar para vocês desse vídeo aqui é, o mais importante de tudo é você ter uma carteira diversificada, uma carteira que tenha tijolo, que tenha papel também, que tenha FOF, né, fundo de fundos, enfim, que você tenha uma carteira com vários segmentos e cada um com seus pesos e medidas daquilo que você quer, daquele que seja o seu objetivo. Eu tenho maior peso em tijolo, seguido de papel, tenho FOFs também, tenho até de agro, eu tenho vários fundos imobiliários aqui diferentes, né, que eu, ao longo do tempo eu fui estudando, fui trocando alguns, fui alterando outros até chegar nessa composição que eu tô atualmente. E vocês viram ali que o resultado ele tá chegando, passamos de R$1.000 de dividendos aqui. Eu não achei que ia mostrar nesse vídeo, vou até fazer um vídeo sobre isso, citando essa parte específica, né, porque é uma marca muito importante para muito investidor. Mas a mensagem principal desse vídeo é essa: você diversificando e entendendo como que funciona cada tipo de fundo imobiliário, como que funciona um FOF, como funciona um fundo imobiliário de papel, um de tijolo, o que eu ganho, como que ele funciona, porque a visão às vezes de quem está iniciando, isso é normal, ela está muito fechada ao que você vê de cara, que é o yield. Então o cara vai, ele escolhe, vai lá no filtro às vezes e coloca quais os fundos imobiliários que mais pagam e acaba comprando nesse critério, que é o pior critério que tem para você comprar um fundo imobiliário, sem entender como ele funciona, como que ele performou no longo do tempo, nos anos, quais são as garantias, quais são o retorno, se ele vence a inflação, que isso é um critério muito importante. A gente viu ali que o HGLG ele vence a inflação apenas com o valor da cota, né? Às vezes a gente não precisa nem investir os dividendos, então isso tudo é um diferencial para você que investe. Eu tô citando HGLG e MXRFs porque são fundos imobiliários que eu tenho, tá? Eu não recomendo aqui, não é recomendação, isso aqui é a prática, é mostrando para vocês da minha carteira, uma reflexão real aqui do desempenho da minha carteira. Mas de forma alguma significa que esses fundos imobiliários são os melhores, que não, ou que não são, tá? Você vai fazer sua análise e definir
o que você vai investir. É importante só entender que às vezes aquele yield que tá ali não quer dizer que ele seja o melhor fundo imobiliário por isso, porque tá te entregando um maior retorno. Ele pode estar entregando algo que depende também da sua parte de reinvestir, de entender como ele funciona e qual é a diferença de cada um. Investimento é algo que dá certo, que funciona, meus caros, só que ele leva tempo e anos. Por isso muita gente não quer, prefere coisas rápidas, solução imediatista. Tudo que vem muito rápido, vem fácil, é disso que você tem que desconfiar. Porque as coisas que são sólidas, que são reais, a gente constrói ao longo do tempo. Muito trabalho, muita dedicação, estudo, e você vai obtendo os resultados. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Aqui é uma marca muito importante, uma marca muito feliz, que vocês viram ali que eu passei de 1000 de dividendo. Eu vi aqui com vocês, né, gravando esse vídeo. Mas o que eu quero deixar de mensagem é essa: continue investindo, não deixe barreiras, não deixe nada desanimar vocês, ou você achar que você não entende e por isso que você não pode investir. Tudo que eu aprendi foi no longo do tempo, foi investindo, foi tentando. Comecei com fundos imobiliários na minha carteira e eu fui mudando, fui corrigindo, porque eu fui investindo. Se eu não tivesse começado, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi. É possível, acontece e você vai transformando a sua vida. Que a independência financeira não é mais um sonho, e sim uma realidade. Nos vemos no próximo vídeo e até!